Essa nossa segunda unidade, estudaremos os critérios referentes à distribuição dos conteúdos a serem aplicados nas séries iniciais, de acordo com os objetivos propostos nos parâmetros curriculares nacionais. O objetivo da unidade é conhecer os critérios que devem ser dominados pelos alunos, para que se tornem cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seu papel em nossa sociedade. Os parâmetros curriculares nacionais, do 1º ao 5º ano, foi um trabalho elaborado e discutido com educadores de todo o país com o objetivo de atualizar e dar nova visão à educação fundamental. Sabemos que é responsabilidade da escola oferecer uma educação de qualidade e, para que isso se concretize, ela tem que estar preparada. A escola tem que ser um espaço vivo, dinâmico, flexível, tem que atender aos PCNs e às propostas educacionais a fim de organizar todo o conteúdo a ser ministrado em sala de aula, entendendo que tudo o que estabelece no espaço escolar faz parte do processo educativo. A escola é responsável pela transmissão dos valores da cidadania de cada pequeno ato. A responsabilidade dos professores também é muito grande, pois eles são os condutores desse processo de transmissão e transformação do saber. Ainda atuam como mediadores das práticas e vivência dos alunos, apoiando-os na convivência solidária e produtiva. Para compreender a natureza dos parâmetros curriculares nacionais, é necessário situá-los em relação a 4 níveis de concretização curricular, considerando a estrutura do sistema educacional brasileiro. Tais níveis não representam etapas sequenciais, mas sim amplitudes distintas da elaboração de propostas curriculares com responsabilidades diferentes que devem buscar uma integração e, ao mesmo tempo, autonomia. Os parâmetros curriculares nacionais constituem o 1º nível de concretização curricular. Concretização curricular são uma referência nacional para o ensino fundamental, estabelecem uma meta educacional para o qual devem convergir as ações políticas do Ministério da Educação e do Desporto, tais como os projetos ligados à sua competência na formação inicial e continuada de professores. Apesar de apresentar uma estrutura curricular completa, os parâmetros curriculares nacionais são abertos e flexíveis, uma vez que, por sua natureza, exigem adaptações para a construção de um currículo de uma secretaria ou mesmo uma escola. Também pela natureza, eles não se impõem como uma diretriz obrigatória. O que se pretende é que ocorram adaptações por meio do diálogo. Entre esses documentos e as práticas já existentes, desde as definições dos objetivos até as orientações didáticas para a manutenção de um todo coerente. Os parâmetros curriculares nacionais estão situados historicamente. Sua validade depende de estarem em consonância com a realidade social, necessitando, portanto, de um processo periódico de avaliação e revisto a ser coordenado pelo MEC. O segundo nível de concretização diz respeito às propostas curriculares dos estados e municípios. Os parâmetros curriculares nacionais poderão ser utilizados pelas secretarias de educação em processo definido pelos responsáveis em cada local. O terceiro nível de concretização refere-se à elaboração da proposta curricular de cada instituição escolar, contextualizada na discussão de seu projeto educativo. O quarto nível de concretização curricular é o momento da realização da programação das atividades de ensino-aprendizagem na sala de aula. A programação deve garantir uma distribuição planejada de aulas, distribuição dos conteúdos segundo um cronograma referencial, definição das orientações didáticas prioritárias, seleção dos materiais a serem utilizados, planejamento de projetos e sua execução. No contexto da proposta dos parâmetros curriculares nacionais, se concebe a educação escolar como uma prática que tem possibilidade de criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão e realidade. Os parâmetros curriculares nacionais estão organizados em ciclos, mais pela limitação conjuntural em que estão inseridos do que por justificativa pedagógica. Assim, o primeiro ciclo se refere à alfabetização,
primeira e segundas séries. O segundo ciclo, a terceira e quartas séries e assim subsequentemente para as outras séries. Através de todo o processo direcionado pelos PCNs, as esferas educacionais puderam inserir no seu planejamento os conteúdos pertinentes a cada ano de escolaridade. A mudança de 8 para 9 anos de escolaridade foi uma decisão necessária, pois no que se refere à alfabetização, esta se encontrava facultativa e, por essa razão, existiam várias condutas pedagógicas, resultando em uma avaliação com resultados diferenciados para cada instituição. A alfabetização de todas as séries é a mais valiosa, pois é um momento de descobertas e de início de um novo ciclo na vida do aluno. A Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, assegura o direito das crianças de 6 anos à educação formal, obrigando as famílias a matriculá-las e o Estado a oferecer o atendimento. A orientação proposta nos parâmetros curriculares nacionais reconhece a importância da participação construtiva do aluno e, ao mesmo tempo, da intervenção do professor para a aprendizagem dos conteúdos específicos que favorecem o desenvolvimento das capacidades necessárias à formação do indivíduo. A estrutura dos parâmetros curriculares nacionais buscou contribuir para a superação dessa contradição. A integração curricular assume as especificidades de cada componente e delineia a operacionalização do processo educativo, desde os objetivos gerais do ensino fundamental, passando por uma especificação nos objetivos gerais de cada área e de cada tema transversal, deduzindo desses objetivos os conteúdos apropriados para configurar as reais intenções educativas. Assim, os objetivos que definem a capacidade e os conteúdos que estarão a serviço do desenvolvimento dessas capacidades formam uma unidade orientadora da proposta curricular. As propostas curriculares oficiais dos estados estão organizados em áreas. Apenas alguns municípios optam por princípios norteadores, eixos ou temas que visam tratar os conteúdos de modo interdisciplinar, buscando integrar o cotidiano social com o saber escolar. Quanto às questões sociais relevantes, reafirma-se a necessidade de sua problematização e análise, incorporando-as como tema transversal. As questões sociais abordadas são ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural. Os objetivos propostos nos parâmetros curriculares nacionais concretizam as intenções educativas em termos de capacidade que devem ser desenvolvidas pelos alunos ao longo da escolaridade. A decisão de definir os objetivos educacionais em termos de capacidade é crucial nessa proposta, pois as capacidades, uma vez desenvolvidas, podem se expressar numa variedade de comportamentos. Objetivos gerais do ensino fundamental. São as grandes metas educacionais que orientam a estruturação curricular. A partir deles, são definidos os objetivos gerais de área ou dos temas transversais, bem como o desdobramento que este deve receber no primeiro e no segundo ciclo, como forma de conduzir as conquistas intermediárias necessárias ao alcance dos objetivos gerais. Espera-se que os alunos, ao finalizarem o primeiro segmento do ensino fundamental, sejam capazes de compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício dos direitos e deveres políticos, civil e social. Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como uma forma de mediar conflitos e tomar decisões coletivas. Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio de construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país. Adotam as propostas de estruturação por ciclos pelo conhecimento de que tal proposta permite compensar a pressão do tempo e distribuir os conteúdos de forma mais adequada na aprendizagem. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais e de outros povos e nações,
posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. Percebe-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, étnica, estética, de inter-relação pessoal e de inter-relação social, para agir com perseverança na busca dos conhecimentos e no exercício da cidadania. Utilizar diferentes linguagens, diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir conhecimento. Questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los. Utilizando o pensamento lógico e criativo, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimento e verificando sua adequação. Organização dos parâmetros curriculares. Utilizar diferentes linguagens verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal, como meio de expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções da cultura. Toda essa abordagem pedagógica foi devidamente estruturada para a finalidade de valorizar o perfil educacional e transformar a educação em um processo construtivo e de qualidade. Os conteúdos. Propõe uma mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares. A importância do conhecimento escolar através da organização dos temas transversais. Os conteúdos aplicados integram uma série de conhecimentos de diferentes disciplinas que contribuem para que os instrumentos sejam construídos para atuarem como agente transformador da vivência dos alunos. Cada disciplina recebe uma orientação direcionada, ligada às áreas de conhecimento, e cabe ao professor conhecer e adaptar tais conteúdos para a aprendizagem do aluno. Distribuição das disciplinas em áreas de conhecimento: língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, arte e educação física. Partindo da ideia de que o aluno já traz consigo uma carga de conhecimentos vivenciados desde o seu nascimento, formando a educação não intencional, o professor deverá inserir o conhecimento ao aluno, fazendo da sua própria prática educativa um estímulo para o aprendizado, não desprezando o fato da vivência do aluno. A multiplicidade da informação e de conteúdos variados deverá ser administrada pelo professor. Os conjuntos dos documentos dos temas transversais comportam uma primeira parte em que se discute a sua necessidade para que a escola possa cumprir sua função social, os valores mais gerais e unificadores que definem todo o processo. O posicionamento relativo das questões que são inseridas nos temas, justificando suas ações. Temas transversais: pluralidade cultural, orientação sexual, meio ambiente e saúde. A temática da pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, as desigualdades socioeconômicas e a crítica das relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. Este tema propõe uma concepção da sociedade brasileira que busca explicitar a diversidade étnica e cultural que compõe compreender suas relações marcadas por desigualdades socioeconômicas e apontar transformações necessárias. Espera-se que ao final do segundo ciclo o aluno conheça a existência de outros grupos culturais além do seu, reconhecer seu direito à existência e respeitar seus modos e suas expressões culturais, assim como conhecer histórias, personagens e fatos marcantes para as culturas subsequentes. Temática da orientação sexual. Não se restringe ao âmbito individual. Pelo contrário,
Muitas vezes, para compreender comportamentos e valores pessoais, é necessário contextualizá-los social e culturalmente. É nas relações sociais que se definem, por exemplo, os padrões de relação de gênero, o que homens e mulheres podem fazer e, principalmente, quais são e quais deverão ser os direitos da cidadania ligados à sexualidade e à reprodução. Por outro lado, os valores que se atribuem à sexualidade e aquilo que se valoriza são também produtos socioculturais. A presente proposta da orientação sexual caracteriza-se por trabalhar o esclarecimento e a problematização das questões que favoreçam a reflexão e a ressignificação das informações, emoções e valores recebidos e vividos no decorrer da história de cada um, que tantas vezes prejudicam o desenvolvimento de suas potencialidades. Espera-se que, ao final do segundo ciclo do ensino fundamental, o aluno seja capaz de respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos existentes e relativos à sexualidade, desde que seja garantida a dignidade do ser humano. A temática da questão ambiental vem sendo considerada cada vez mais urgente e importante para a sociedade, pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso pelo homem dos recursos disponíveis. A opção pelo trabalho com o tema meio ambiente traz a necessidade de aquisição de conhecimentos e informação por parte da escola, para que se possa desenvolver um trabalho adequado junto aos alunos. O trabalho de educação ambiental deve ser desenvolvido a fim de ajudar os alunos a construírem uma consciência global das questões relativas ao meio para que possam assumir posições afinadas com os valores referentes à sua proteção e melhoria. Para isso é importante que possam atribuir significação àquilo que aprendem para as questões ambientais. Os bens da terra são patrimônios de toda a humanidade. Seu uso deve estar sujeito a regras de respeito e condições básicas de vida no mundo. Espera-se que o aluno, ao final do segundo ciclo do ensino fundamental, sejam capazes de conhecer e compreender de modo integrado e sistemático noções básicas relacionadas ao meio ambiente, adotar posturas na escola, em casa e em sua comunidade que levem à interação construtiva. A temática da saúde cumprirá seus objetivos ao conscientizar os alunos para o direito à saúde, sensibilizá-los para a busca permanente da compreensão de seus determinantes e capacitá-los para a utilização de medidas práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde ao seu alcance. Não se pode compreender ou transformar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma coletividade sem levar em conta que ela é produzida nas relações com o meio físico, social e cultural. A educação para a saúde cumprirá seus objetivos ao conscientizar os alunos para o direito à saúde, sensibilizá-los para a busca permanente de compreensão de seus determinantes e capacitá-los para a utilização de medidas práticas de promoção, proteção e recuperação de saúde do seu alcance. Espera-se que ao final do segundo ciclo, os alunos sejam capazes de compreender que a saúde é um direito de todos, é uma dimensão essencial do crescimento e desenvolvimento do ser humano. É importante ressaltar que existe uma responsabilidade e uma complexidade muito grande na elaboração dos conteúdos a serem ministrados no ensino fundamental. É por essa razão que todo professor tem o dever de ter conhecimento sobre os parâmetros curriculares nacionais. Concluímos a nossa segunda unidade. Esperamos vocês no nosso próximo encontro.